E nesta edição de Agricultura BR, você vai saber sobre o retorno das chuvas, como é que isso tem facilitado e trazido as possibilidades de avanço na semeadura da soja. Nessa edição vamos falar de mercado pecuário. Isso porque o boi gordo no mercado físico nacional estabiliza nesta semana por conta de algum dos motivos, é a entrada de maior expressão de gado de confinamento. Também vamos falar sobre chuvas e sobre a estabilidade das chuvas no Brasil, principalmente nas áreas produtoras. São alguns dos assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, 31 de outubro. Para você que nos acompanha pelas parabólicas em todo o Brasil e também nos países vizinhos, pela NET Claro TV, canais 190 e 690, na Sky 165 e 565, pelo portal sba1.com ou pelo canal do boi.com. Lá tem notícias, informações, reportagens, você tem a transmissão do Agrocanal, do Canal do Boi e a nossa agenda de leilões, agenda do SBA. Você também pode acompanhar e seguir o nosso perfil oficial no Instagram, no Facebook e no YouTube e ficar sempre bem informado. Se você estiver no Paraguai, a sua alternativa é a Nel TV, TV por assinatura. E eu começo essa edição falando a respeito da venda de exportações dos Estados Unidos. Isso porque toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações e trouxe um número bastante acelerado, 2.270.000 toneladas de soja foram comercializadas na semana encerrada em 24 de outubro. É o que o Agricultura BR traz em destaque agora. Você acompanha conosco como é que estão os números relacionados a soja. Venda semanal de 2.270.000 toneladas na semana encerrada em 24 de outubro. Na safra, os norte-americanos totalizam 26.260.000 toneladas vendidas para uma meta de 46.260.000. São os números que eu destaco agora no Agricultura BR em relação aos Estados Unidos. E sigo falando agora a respeito de soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora como é que vem os destaques para a oleaginosa. Nós temos soja ganhando de novo hoje, tá? Vai se recuperando, com novembro a $9,81 mais 8 o bushel, com alta de 0,53%. Janeiro sobe 0,5% a $9,96 mais 3 o bushel. Março, $10,10 mais 7 bushel, alta de 0,54%. E maio, $10,27 o bushel, com alta de 0,56%. Já aproveita para acompanhar como é que vem o dólar, moeda norte-americana, que vai se mantendo firme no país, vem se mantendo com valores mais elevados e agora vai muito próximo, mais uma vez, a 5,80, R$ 5,78, uma alta de 0,27% para o dólar comercial negociado aqui no Brasil. E já destacamos também como é que vem a referência, né? Soja no Porto é o que você acompanha no Agricultura BR. Trazemos Paranaguá e Santos. E nós temos aqui Santos sem precificação e Paranaguá sobe para R$ 145,00 a saca de 60 quilos para a soja a ser entregue em novembro, recebe em dezembro, de acordo com os números da Royal Rural. A previsão do tempo. Nós vamos saber agora como é que as áreas produtoras de soja que estão semeando e também áreas de pastagem estão recebendo as chuvas e como que está a representação disso nas áreas produtoras com a Débora Oliveira. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. E a semeadura da soja tem avançado no Mato Grosso do Sul, favorecida pelo tempo instável na região. Este mapa mostra a condição do solo no estado sul-mato-grossense, considerando aí o desenvolvimento da cultura. Como podemos observar, o sul do estado apresenta menor condição hídrica, onde as lavouras podem sim enfrentar mais dificuldades para o desenvolvimento.
Segundo o último boletim divulgado pela ProSoja MS, 95% das lavouras estão em boas condições, enquanto os outros 5%, em sua maioria localizada no sul do estado, apresentam condições mais regulares. Ao longo dos próximos dias, devem ser marcados por chuva em áreas do centro-oeste brasileiro, com destaque, mais uma vez, para o centro-norte do Mato Grosso do Sul, pegando também centro-goiano, centro-sul de Mato Grosso, que vai ajudar a manter os bons índices de umidade do solo em grande parte da região. Na próxima semana, a chuva deve se espalhar mais, só que especialmente entre o Mato Grosso e também em Goiás. Ou seja, o sul de Mato Grosso do Sul deve seguir sem receber aquela chuva agrícola. E olha, o Rio Grande do Sul deve ter predomínio de tempo firme ao longo desta semana, o que sim vai contribuir para o avanço dos trabalhos do campo, especialmente as colheitas de inverno e também a semeadura da safra de verão. Já na próxima semana, que é o que está mostrando neste mapa, a precipitação deve retornar para a região, com destaque para o estado gaúcho, com cerca de 45 milímetros previstos, contribuindo para a manutenção da umidade do solo. Já entre Maranhão e Piauí, o predomínio ainda deve sim ser de tempo firme e também baixa umidade relativa do ar. Se chover, será com fraca intensidade, o que não vai favorecer os trabalhos da safra de verão, uma vez que o solo ainda está muito seco nesses estados. Fabiano, vou ficando por aqui, volto com você. Obrigado, Débora Oliveira. Uma ótima tarde a você. E falamos agora a respeito da semeadura da soja e vamos trazer vários estados. Começa o destaque pelo estado de São Paulo, que tem uma ligeira alta na área de produção e que vem atrasado, claro, também por conta das chuvas que chegaram tarde. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. Em São Paulo, o plantio, que normalmente já estaria avançado nesta época, está atrasado. As principais causas são as más condições climáticas e a falta de chuvas no período ideal para o preparo do solo. A falta de chuva, aliada às variações climáticas observadas nos últimos meses, tem dificultado o planejamento dos agricultores paulistas. Atrasos na semeadura significam que as plantas podem ter menos tempo para se desenvolver adequadamente, aumentando o risco de queda na produtividade. Estamos no meio de uma semeadura, da nova safra de grãos, a safra 24-25, uma safra marcada por inúmeros desafios, desafios na parte financeira, concessões de crédito, desafios climáticos e agronômicos. Uma safra que a gente vem de um dos anos mais secos nas principais regiões produtoras do país e que isso vem demonstrando no atraso do plantio. O Brasil era para estar aí com cerca de 50% da área plantada e esse número ainda não atingiu os 40%. E no estado de São Paulo não é diferente, a gente ainda também não atingiu essa marca de 50%, que está muito aquém dos dados históricos do estado. A gente sabe que atraso no plantio é sinônimo de diminuição de potencial produtivo, Esse atraso tem deixado muitos produtores preocupados, como é o caso do Thomas Rocco, que também é presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste. Aqui na fazenda dele, na região de Araçatuba, o plantio ainda não foi concluído, o que aumenta o risco de prejuízos ao longo da safra. Nós estamos atrasados na nossa janela, não olhando só para esse ano, mas historicamente. Isso aí preocupa porque a gente tem que semear uma cultura da soja dentro de uma janela que ela é favorável, mas também a gente tem que olhar para a segunda safra. Então, quando a gente olha para um plantio de sorgo, para um plantio de milho, que são safras aí mais interessantes para o produtor de cereal, ela está já bem fora da janela. E aí o produtor fica preocupado porque ele está plantando hoje, mas lá na frente vai atrasar. Aqui nessa propriedade que nós estamos, aqui em Guararapes, a gente já estava geralmente com uns 80% dessa área plantada. Então a gente já estava fechando a janela dentro do período ideal, mas esse ano as chuvas não vieram. Então a gente passou outubro inteiro com chuvas irregulares, com pancadas aí, chuvas de manga que a gente chama, isoladas aí em um canto ou outro. Foi possível fazer a dessecação, então nós estamos aguardando as chuvas para fazer a semeadura nessas áreas de sequeiro.
Mas tem produtor da nossa região que ainda nem a soja conseguiu dessecar aquela palhada para preparar para a próxima cultura. Hoje a gente ainda tem 60% da área para plantar, então isso mostra o tamanho do atraso que nós estamos, mas a expectativa é que os próximos dias possam trazer chuvas boas que possam fazer com que a gente tenha uma boa semeadura de soja e pensar somente nessa cultura e não na próxima lá da frente. Com o retorno das chuvas em algumas regiões de São Paulo, as atividades de plantio foram retomadas, mas o ritmo ainda depende de como o clima vai se comportar daqui para frente. O que a gente tem visto até agora são plantios satisfatórios, né? Atrasado, mas com germinação satisfatória. Então vamos ver como essas chuvas vão caminhar, se a gente consegue tirar o atraso aí nas próximas semanas, se essa condição boa de plantio continua, para que a gente tenha uma safra. Esse ano está tão complexo que até as áreas de irrigação a gente atrasou, porque a gente estava com temperaturas muito altas, isso aí assusta qualquer produtor rural na hora de entrar e semear, mesmo que você esteja ainda falando de uma área irrigada. E para quando a gente olha no sequeiro, está atrasado também. Então a expectativa é que a gente possa ter boas chuvas, para que a gente possa ter um bom plantio e ainda assim dentro de uma janela agronômica que é favorável para a cultura. Segundo a AproSoja São Paulo, não são esperados grandes aumentos em produtividade, que foi afetada por condições climáticas e financeiras desfavoráveis. Ainda assim, o setor mantém expectativas de uma boa colheita. A gente não acredita em aumento de área, muito por conta das margens deprimidas que a cultura da soja tem apresentado nesse último ano e muito por conta também da restrição ao crédito, né? A gente tem visto o quanto a seca e os baixos preços do ano passado influenciaram, e isso vem sendo sentido até hoje nos produtores, né? Então a gente tem um fator positivo que é um estabelecimento dessas lavouras, em contrapartida a questão financeira e o atraso no plantio vindo como uma questão negativa que com certeza refletirá em menores níveis de investimento. Ainda assim, se o clima ajudar, a gente acredita numa safra aí acima dos 160 milhões de toneladas de grãos, né? Agora, os produtores estão atentos ao clima e torcendo para conseguir concluir a semeadura, porque só assim a safra de soja deve ganhar força. Hoje, aqui na fazenda, para mitigar risco, a gente costuma fazer essas travas de preço, então não foi diferente dos outros anos, nós travamos esse preço, então a gente já conseguiu ter o nosso custo travado para não correr risco, são riscos que não estão na nossa mão, mas quando a gente olha para a nossa região, os produtores eles estão muito assustados, preocupados e judiados aí de 2 safras basicamente ruins, então ele está machucado e está com medo. Então os contratos ainda não avançaram, a expectativa é que com o retorno das chuvas e um bom plantio na região, o produtor possa ficar mais animado a travar seus insumos e travar o seu custo aí para essa safra de soja. Para os produtores que ainda não fecharam, tentar aproveitar essas oportunidades que tiver daqui até o final do ano para travar custos, né, se proteger de alguma forma e realmente ir acompanhando o mercado dia a dia e rezar para que esse clima continue ajudando e que a gente consiga, com produtividade, né, atenuar os desafios dessa safra. De Guararapes, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre clima, previsão do tempo, como é que ficam as áreas de produção do Brasil. Eu vou para o intervalo e volto já. Agricultura BR de volta e trazemos em destaque agora as questões climáticas, previsão do tempo. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar ao vivo pela internet com a Patrícia Cassoli, da Clima Tempo, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Patrícia, um prazer falar contigo aqui no programa, aqui no canal do Boi. E eu quero saber a respeito da regularização das chuvas, é uma das questões mais relevantes para o produtor rural, seja pecuarista, agricultor. Quando que a gente deve ver uma regularização das chuvas no Brasil? Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa regularização da chuva deve acontecer principalmente agora ao longo do mês de novembro. Já tivemos a volta das chuvas um pouco mais frequente sobre o Brasil Central, ali nas principais áreas produtoras do Centro-Oeste, ao longo dessa segunda quinzena do mês de outubro, e a tendência ao longo do mês de novembro é que essas chuvas ainda continuem acontecendo, principalmente em áreas do Centro-Oeste. A exceção fica para a região do Mato Piba, interior do Nordeste, que por lá a chuva ainda vai demorar um pouco mais para regularizar. A tendência é que essa regularização comece mais para o finzinho de novembro e ao longo do mês de dezembro. Patrícia, um dos fatores que chama a atenção em relação às chuvas no Brasil, quando a gente olha o mapa de umidade do solo, são que algumas áreas, elas continuam, apesar das chuvas terem voltado de certo modo, ainda que de maneira irregular, essa umidade de solo, ela está prejudicada, muito prejudicada ainda. A gente vê aquele mapinha ali aparecendo no vermelho com uma certa constância em algumas regiões, como por exemplo o Pantanal Sul-Mato-Grossense, algumas partes da região norte do país. Essa reestabilização também da água que está no solo, existe alguma expectativa disso vir a ocorrer? Como é que é possível prever este cenário? Olha, Fabiano, essa melhora nas condições de solo, elas acontecem de forma mais gradual. Tivemos um período de estiagem bastante prolongado e bastante intenso no Brasil Central, né, em boa parte do Brasil, desde ali do finzinho do outono e principalmente ao longo do nosso, o que contribuiu para secar ainda mais o solo em grande parte do Brasil. A chuva veio retornando agora nessa segunda quinzena do mês de outubro, está acontecendo de forma um pouco irregular em algumas áreas, então principalmente a gente observa áreas ali do Pantanal, em que ainda está sofrendo um pouco mais com as queimadas. A gente não vê aquele aumento significativo das queimadas, mas ainda acontece as queimadas, né? Elas ainda não foram totalmente regularizadas, porque a chuva ainda não está 100% regularizada. Aos poucos, a chuva voltando a ganhar cada vez mais força, a gente deve ter mais corredores de umidade começando a se configurar agora ao longo do mês de novembro, e são chuvas que acontecem mais frequentes, mais volumosas, e acaba trazendo aos poucos essa melhora na umidade do solo, Fabiano. Patrícia, nós tivemos algumas regiões do país, eu vou focar principalmente ali norte de Minas, por exemplo, que foram bastante castigadas pelo fator climático, ele pegando também uma parte da região nordeste, estado da Bahia. Essas áreas, elas quando que começam a ter essa estabilidade também? Vai acompanhar o que acontece no Centro-Sul? Minas Gerais, sim, ainda segue essa condição do Centro-Sul, então grande parte da região Sudeste, Centro-Oeste, ali, principalmente áreas do centro de Goiás, Mato Grosso, tem essa regularização de chuva acontecendo agora, ao longo do mês de novembro, nessa maior frequência de chuvas, mas por enquanto a Bahia ainda sofre um pouco mais com a ausência de chuva. Por lá, as chuvas ainda devem ficar abaixo da média histórica agora ao longo do mês de novembro. Não fica a ausência completa de chuva, ainda deveremos ter alguma mancada de chuva acontecendo, mas aquela condição ainda não de regularidade, a condição de solo ainda segue mais prejudicada, não só na Bahia, como ali no Piauí, também Maranhão, o que ainda dificulta um pouco mais o início da plantação da safra de verão, né? E por lá ainda segue com essa dificuldade maior ao longo do mês de novembro. Patrícia, agora eu vou encerrar fazendo aquela pergunta que tem sido clássica quando falamos com os meteorologistas, relacionados à Laninha, à força do Laninha e como que ele, se vier, como é que ele atinge. Como é que está essa avaliação desse fenômeno climático? Olha, Fabiano, no momento nós estamos com uma neutralidade climática, mas com frio. A Laninha tem um pouco mais de dificuldade. Os modelos continuam indicando a possibilidade dessa laninha se configurar agora nos próximos meses, mas é um evento fraco e de curta duração. Ela atuar, se de fato ela vier a se configurar mesmo, ela deve atuar no máximo até o nosso verão, ali começo de janeiro, fevereiro, ela já deve começar a enfraquecer, mas por ser um fenômeno de fraca intensidade, os efeitos dela não devem ser tão bem demarcados, né? Não vemos aquela condição de estiagem prolongada na região sul, que como é característico de eventos de laninha, mas sim um maior espaçamento entre um evento de chuva e outro. E também não vemos aquela abundância de chuvas acontecendo nas regiões norte e nordeste, como é característico. Então,
A gente está nessa expectativa de que a Laninha se configure, mas é um fenômeno de fraca intensidade e também de curta duração, Fabiano. Tá certo. Patrícia Cassoli, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Obrigada, Fabiano, e uma ótima tarde a todos. Tá certo, conversamos com Patrícia Cassoli, da Clima Tempo, falando a respeito de chuva, né, assunto bom, e falando como é que ela deve atingir as áreas de produção aqui do Brasil. Mudo de assunto agora para falar de boi gordo. E olha, hoje, logo cedo, quando os pecuaristas, né, começam a pegar as referências da indústria frigorífica, mandam para mim, eu vou recebendo. E a pergunta que vinha sendo feita, ela está muito relacionada ao seguinte: estabilizou? Se estabilizou, estabilizou por quê? Então a gente traz agora, rapidamente, um pouco no nosso editorial aqui no Agricultura BR, algumas das situações que causaram essa estabilidade nesta semana para o boi gordo. Não é só para o boi gordo, mas também para o gado pronto, a arroba do gado pronto de uma maneira geral. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte: o primeiro fator para se entender é que a oferta de carne bovina ela é nacional. Então nós temos alguns estados que eles têm uma capacidade de ter animais em confinamento maior. Nós temos visto gado confinado em todos eles, no Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, tem entrado esse perfil de animal. Só que nós temos algumas áreas, algumas regiões em que entram mais, como São Paulo, Goiás, parte do Mato Grosso. E isso trouxe um cenário não de queda, tá? Porque a gente continua afirmando aquilo que eu falava desde do mês de junho, julho, que não teria capacidade de mudar mercado. Não tem capacidade de mudar mercado, mas consegue estabilizá-lo. Então nós vimos estabilidade naqueles estados que estavam com números crescentes, como São Paulo e Mato Grosso do Sul, nesta semana. Ainda assim, há picos de negócios, né? Você vê ali a referência, que é a cotação 309, 310 para Mato Grosso do Sul, 315 para o estado de São Paulo, mas em Mato Grosso do Sul mesmo a gente viu há pouco R$ 325 pela arroba do boi gordo e vimos também valores sendo negociados a 332 pela arroba no estado de São Paulo. Então nós temos picos de preço que fogem à referência, mas há uma estabilidade sim nesta semana e ela está muito ligada a esse fator da entrada de gado de confinamento que não tem força para fazer descer esse preço da arroba do boi. Falando em arroba do boi, vamos dar uma olhada rapidamente agora como é que vem o mercado futuro. É a B3 em destaque na Agricultura BR, com a posição de novembro a R$ 326,75, a arroba alta de 1,09%, dezembro R$ 323,60, a arroba alta de 1,17%, janeiro vindo com R$ 318,70, a arroba do boi alta de 0,99% e fevereiro R$ 313,25 por arroba, alta de 0,88%, são os números que eu destaco com boi gordo e você já confere rapidamente comigo como é que estão os negócios para milho. Nós trazemos na tela agora mercado para milho, que está agora com um contrato de novembro a R$ 73,05, vai perdendo 0,10%, janeiro R$ 76,71 a saca de 60 quilos, queda de 0,37%, março R$ 76,56 a saca, também perde, e maio perde um pouco mais, 0,96% de queda, R$ 73,06. Destaco agora milho no Porto. Você tem milho no Porto aqui, a referência, os dados aqui que a gente traz da Grãos Corretora, vindo com Porto de Santos a R$ 74,50 a saca, Paranaguá R$ 72,00 a saca de 60 quilos, vindo com a entrega em novembro, recebe em dezembro, são os números que eu destaco agora para o milho no mercado brasileiro, nos portos brasileiros, e com esses dados eu encerro esta edição de Agricultura BR. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.